Boa noite, ou bom dia, né? Não sei que hora esse vídeo vai ser passado, mas né, é um prazer enorme estar falando com o pessoal aí do Bezerra. É a primeira vez que estou fazendo isso, né? E fazer essa comunicação, essa conversa sobre os livros da codificação kardeciana. E para mim é um prazer enorme estar falando com vocês. Sempre agradecendo pela oportunidade, agradecendo por nós estarmos, apesar de isolados, estarmos juntos em pensamento. Agradecer também por fazer a divulgação da doutrina espírita através das lives, né? Até das gravações. Algumas vezes eu tenho feito gravações sem imagem e outras vezes gravação com imagem. Então é um prazer muito grande. Rogar a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre, nosso guia, que essa pequena conversa possa estar repleta de palavras sábias, vindo através da espiritualidade, e também o nosso grande médico dos pobres, Bezerra de Menezes, que tem tido bastante trabalho nesse período de pandemia, que nos conduza nessa conversa que nós vamos ter. Foi-me dado um tema, né, do capítulo 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurado aqueles que têm puro coração, né? Que a gente lembra desse tema quando a gente vai estudar Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no seu capítulo 5, 6 e 7, que é o chamado Sermão da Montanha. Ali naquele trecho desse capítulo, né, quando Jesus inicia lá o seu sermão, que Mateus fala que ele subiu o monte para falar, né, as bem-aventuranças que são assim, bastante dignificante, bastante clara com relação aos méritos que a gente tem que ter, né? E também a todos os benefícios que a gente vai ter no reino dos céus, né? Ou como a gente fala no Espiritismo, na vida espiritual. Então, quando começa a falar das bem-aventuranças, Jesus começa com a primeira delas, que é pobre de espírito, né? Bem-aventurados pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos explicar que pobre de espírito trata-se daqueles que são humildes, né? Diferentemente, muitas vezes a gente falar que pobre de espírito era aqueles que tinham o espírito pobre, vamos dizer assim, né? De qualidade, não é? São os humildes. Então, para iniciar a nossa escala da bem-aventurança, que isso é uma escala tipo uma escada, são 7 bem-aventuranças mais 2 perseguição, elas têm uma sequência lógica, né? A gente, quando estuda o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, essas bem-aventuranças, ela tem uma cronologia, ela tem uma sequência para que uma bem-aventurança esteja como pré-requisito de uma outra. Então, a primeira bem-aventurança, né, é essa da humildade. Né? Para a gente compreender a segunda bem-aventurança, a gente tem que ser humilde, que é a segunda bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que choram, né? Que choram porque serão consolados. Se a gente não entender com humildade, não ter humildade da primeira bem-aventurança, você não vai entender porque você chora, porque você sofre, porque você tem dor. Então, essa segunda bem-aventurança é muito importante a gente entender e conhecer a primeira. Tem que ter humildade para saber por que chora. Né? E que consolo é esse? Consolo é, como diz o Espiritismo, né, muitas vezes a gente tem ouvido falar que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né?
porque o Espiritismo vem mostrar as causas das dores, né? Então, a gente, conhecendo as causas das dores, e os objetivos da dor também, lógico, a gente já fica mais consolado, né? Consolado, e por isso mesmo Jesus falava nesse sermão que bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados, né? Se a gente passa para a terceira bem-aventurança é uma bem-aventurança de herdamento da terra, podemos dizer assim, né? Que os mansos e pacíficos, bem-aventurados mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra, né? E muitas vezes, em alguns momentos, a gente não entende por que vai herdar uma terra, né, no momento atual. Lógico que não, né, porque tá tudo confuso ainda, muito confuso, ainda muita injustiça, muita maldade, mas estamos no caminho de um processo, né, de renovação do planeta, e é esse planeta renovado, né, que aqueles brandos e pacíficos herdarão. Não é essa terra atual, é aquela que está para vir, né? Então essa é a terceira bem-aventurança. Para a gente saber e aceitar, né, que a gente, como manso e pacífico, vale a pena ser manso e pacífico, que nós vamos herdar essa terra renovada, a gente precisa ter primeiro humildade, que é a primeira bem-aventurança, entender e saber por que a gente chora, é o consolo. Aí sim a gente vai entender e aceitar que a gente vai herdar, né, a gente que fala todos aqueles que são mansos e pacíficos, vai herdar esse planeta renovado. A quarta bem-aventurança já é uma aventurança de justiça, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem injustiça, porque serão justificados, né? Essa bem-aventurança, ela tem assim um entendimento muito mais global, e a gente é necessário, no Livro dos Espíritos, fazer um estudo da lei de amor, da lei de justiça, amor e caridade, onde ele definir justiça, né? Vai definir justiça, definir lei, né? Que são características do homem de bem. Está lá no capítulo 17, Sede Perfeito do Evangelho, quando a gente vai ver as características de um homem de bem, né? Logo lá, o primeiro item, na primeira frase, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, Kardec, no capítulo 17, fala que é aquele ser, aquele homem, né, que cumpre a lei de justiça, amor e caridade toda a sua íntegra, né? Então, esse sentido de justiça, para ele ser correto, para ele ser estabilizante, para ele ser repetitivo, justo, né, para ser justo, a gente tem que ter humildade, que é a primeira bem-aventurança, né? Saber porque chora, entender o que a gente sofre, né? Saber que vale a pena ser manso e pacífico, nós vamos herdar no planeta regenerado, né? Aí que a gente vai entender, porque a gente obterá justiça, né? Porque temos uma visão muito mais ampliada desse sentido espiritual que é a vida, e aí a gente não vai se tornar justiceiro, vingativo, aí a gente vai realmente ter justiça, né? Serão justificados, né? E depois que vem, né, ainda vem uma bem-aventurança que é a quinta, né, bem-aventurança, os misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia, né? Olha só, né? Quanta misericórdia nós precisamos ter. Como é que a gente consegue ter misericórdia? Por que a gente tem que ter misericórdia? A gente tem que passar por essas 4 bem-aventuranças, né, que são pré-requisitos para a gente alcançar, porque muita gente não consegue perdoar. Por isso que é muito difícil perdoar, né? Nossa, as falhas leves, até que a gente releva, né, nós seres ainda em evolução, a gente até releva, mas as falhas que são um pouco mais fortes,
normalmente se falam, essa não perdoa. Né? E quando é aplicado, quando é ainda, vamos dizer assim, falhas na parte da área criminal, muito mais a gente não perdoa. Tem esse hábito, né, de ter dificuldade de perdoar. Por isso que ela está lá na quinta bem-aventurança, né? Uma bem-aventurança de misericórdia. Misericórdia, no caso, é dar o perdão, né? Dar e receber perdão. E para isso a gente tem que ter humildade, que é o primeiro pré-requisito. Saber por que chora, entender por que a gente sofre, né? Entender porque é bom ser manso e ser pacífico. E ter o sentido real, o que é justiça, né? Aí a gente pode chegar a ser misericordioso, realmente misericordioso, e dar, vamos dizer assim, muito mais valor, muito mais importância ao perdão, né? Perdão, não devemos esquecer que o perdão é aquele que tem reparação, expiação, né? O perdão tem 3 fases: tem arrependimento, que é quando você se arrepende do que fez; tem expiação, porque você sofre, porque você entendeu que você errou e pede o perdão, lógico, adquirindo ou não o perdão; tem a reparação, que está na justiça de Deus. Então, realmente é uma evolução do ser humano quem perdoa. Todos, como diz Jesus a Pedro, né? Não perdoar 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Bom, aí passamos agora então para a sexta bem-aventurança, que é essa bem-aventurança da lição de hoje, no capítulo 8. Bem-aventurado aqueles que têm puro coração. Olha só, hein? Como é que é difícil ter o coração puro. Nós temos que passar por todas essas 5 ou 6 bem-aventuranças anteriores. Humildade, né? Sabe, entender o sofrimento, né? Saber porque é bom, ser pacífico, ser simples, né? E saber porque entender muito mais a justiça, para não deixar de ser justiceiro, vingança, tirar da nossa mente o sentimento de vingança, ver as coisas pelo lado da justiça, e também ter essa misericórdia, alcançar essa misericórdia através do perdão das ofensas. Aí é que você chega, né, os puros de coração, né? Esse puro de coração que é a sexta bem-aventurança. Nosso capítulo, né, capítulo 8 do Evangelho, fala muito bem sobre isso. A gente vai ver que todos os itens do capítulo são interessantes. E no caso da lição de hoje, que fala de escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai. Assim, a gente acha um pouco agressivo, né, essa linguagem usada, porque ao pé da letra, muitas vezes se compreende ao pé da letra. Tem muitos irmãos nossos que seguem o Evangelho compreendendo ao pé da letra. Ao pé da letra é muito duro, né? Você entender que vai cortar a mão, arrancar o olho, né? Aí a gente começa a perceber que para chegar, né, a esse ato, vamos dizer assim, físico, se fosse levado realmente ao pé da letra, quantos pré-requisitos a gente teria que ter para ter essa coragem, né, de cortar a mão e arrancar os olhos, né? Porque Jesus também fala: quando os seus olhos for motivo de escândalo, arrancai, o que é mais fácil entrar só com um olho no reino do céu do que com os dois e ir para o inferno, né? Então essa capacidade que a gente tem de entender, né, aonde estão os escândalos, né, tem que ter muita sutileza, tem que ter muita pureza no coração, né, para poder entender o que é esse escândalo.
Aí ele cita aqui, Kardec coloca aqui o capítulo 18, né, do Evangelho de Mateus, onde o Evangelho de Mateus ele começa a relatar, né, e a conversar com aqueles que o seguiam sobre quem é maior no reino do céu. Né? Então o discípulo pergunta, quem é maior no reino do céu? Né? Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala, para ser maior no reino dos céus tem que ser puro igual essa criança. Né? Pureza, tem que ter essa pureza de coração. Né? Olha só o capítulo. Tem que ter essa pureza de coração para poder entrar no reino dos céus. E para ser grande, para ser o maior, né? Em outros momentos Jesus fala que o maior no reino dos céus, se quiser ser o maior no reino dos céus, né? Você tem que ser aquele que mais serve, e não aquele que é servido. Ou seja, aquele que mais trabalha, aquele que mais se preocupa com o próximo. A mensagem do Cristo é essa, é a gente ser útil. Cada um de nós, dentro das suas limitações, das suas características, ser útil, ser uma mola, ser um elo contribuidor da melhoria do planeta. Então, logicamente, o planeta, para estar melhor, nós temos que ter uma sociedade melhor, nós temos que ter uma parte moral melhor, nós temos que ter uma economia melhor, nós temos que ter uma parte educativa melhor. Né? O planeta não melhora num toque de mágica, isso não existe. Né? No livro de Humberto de Campos, né, ele cita uma passagem de Bartolomeu, né? Estou me fugindo agora o nome do livro, Boa Nova, livro Boa Nova. Humberto de Campos cita Bartolomeu que queria, né, estar indagando a Jesus, que por que Deus não cria todo mundo perfeito? Por que Deus não obriga os maus a serem bons? Por que Deus? Ele queria que Deus resolvesse tudo. Né? E a gente fosse apenas uma massinha, né, que podia moldar a qualquer vontade. Não teria competência nenhuma. A gente não tinha competência nenhuma. Então, Jesus explica a ele que Deus até poderia fazer isso, mas qual seria o mérito de cada um de nós? Né? Qual seria o mérito? Como é que seria esse trabalho que cada espírito teria, cada um dos seus filhos teria para chegar a ser puro do coração, para citar o tema de hoje? Né? Então Jesus, quando ele quer mostrar quem é maior no reino dos céus, esse capítulo 18, ele é todo voltado para essas explicações, como vai ser o reino do céu. Então ele cita, né, que muitas vezes existe escândalo, né? Escândalo que aqui o Evangelho que fala que é toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O Evangelho segundo o Espírito fala isso. Mas para a gente saber se uma coisa choca, a gente tem que ter sensibilidade. Né? A gente tem que ter sensibilidade, essa sensibilidade não se compra na esquina. Isso é uma conquista, né? É uma virtude. É uma virtude que você conquista, você vai gerando dentro de você essa capacidade de você identificar o que é, o que não é um escândalo. Né? Os escândalos assim mais nítidos, que não tem uma certa névoa, eles são fáceis de identificar. Né? Um assassinato, um estupro, um roubo, uma corrupção, né? Uma adulteração. Esses são escândalos visíveis, né? Mas Jesus não está falando desses escândalos. Quando ele fala, ele está falando para o seu povo, para aquele povo que ele está pregando, que ele está ensinando a Boa Nova.
Então, ele não está falando de qualquer escândalo, ele está falando dos escândalos sutis, né? Os escândalos sutis. E para você ter essa capacidade de perceber se uma coisa choca ou não uma sociedade, você tem que ter capacidade de identificar isso, né? Um pequeno desvio, né? Jesus cita também uma parte no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, não sabe sua mão esquerda, capítulo 16, não sabe sua mão esquerda que faz a direita, né? Ali ele vai falar das diferenças, né? Perdão, desculpa, eu estou aqui me corrigindo. Não se deve seguir a Deus e a Mamon, servir a Deus e a Mamon, porque lá ele cita aquele caso do não saiba a sua mão esquerda que faz a direita, porque tem um determinado ponto do Evangelho que Jesus fala que tem gente que deixa um rastro, né? Faz o bem, mas deixa aquele rastro para todo mundo saber que foi ele que fez, né? Então isso é um bem com interesse, faz um bem com interesse. Então, para você identificar essas sutilezas dos bens por interesse, você tem que ter uma capacidade maior de ver, como diz no Livro dos Espíritos, né, a intenção. Né? Intenção. O Espiritismo veio trazer para nós uma dica importante que fala sobre intenção. Intenção é muito mais importante do que o próprio fato. Isso foi algo que eu aprendi só aqui no Espiritismo, né? Porque na minha infância, não sei de vocês, mas na minha infância falavam que de boas intenções o inferno estava cheio, não era isso que a gente ouvia? Que era um ditado, né? Mas está errado. No Livro dos Espíritos fala que é importante a intenção, né? A gente pode ir lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a guerra, né? Sobre os homicídios, lá na seção da guerra, fala na guerra fala de uma pergunta do Livro dos Espíritos que pergunta se a gente é desculpado, né, quando mata numa guerra, né? Se a gente vai para a guerra, aí a gente mata, entre aspas, o inimigo, né? Nós somos culpados por isso, a gente tem desculpa por essa morte. E Jesus, o Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores, fala que quando a gente faz por obrigação, né, ou pressão, né, isso é entendido como algo que não é pecaminoso, vamos dizer assim. Mas as maldades que a gente faz com relação aos outros, vamos dizer assim, as outras coisas nocivas da guerra, tudo isso a gente ainda vai pagar. Então, se você não tem a intenção, aí fala da guerra, quando você é obrigado a ir para a guerra. E lá na lei de conservação, lei de destruição, quando fala sobre o assassínio, né? O extermínio para assassínio, né? Quando você tem legítima defesa, os espíritos respondem também, né? Que se você não teve a intenção e estava em legítima defesa, é desculpável. Então, o tempo todo o Livro dos Espíritos fala em intenção. A intenção é muito mais importante do que o ato em si, né? Então, para você identificar, vamos dizer assim, uma coisa que é escandaloso, sutil, né? Você tem que ter essa condição de ver a intenção. Por que foi feito aquilo? Por que alguém me elogia? Por que alguém me abraça? Por que estão me dando alguma coisa? Por que estou pregando numa casa religiosa? Qual é a minha intenção? Esse capítulo fala sobre isso aí. Na parte subjetiva, o escândalo, né? Essa mão que corta, né?
é uma coisa para a gente entender a mensagem. E a mensagem é essa. Qual é a sua intenção, né? Quando você tem um ato no bem? Será que você está fazendo algo para tirar proveito próprio, ao invés de ter um proveito para a comunidade, para a sua família, para o seu vizinho, né, para a casa espírita, né, para a sociedade em geral? Se a tua intenção é beneficiar essa sociedade, você está no caminho, legal. Mas se a tua intenção é tirar um proveito próprio, na própria igreja, nos próprios templos evangélicos, nas casas espíritas, né, essa intenção, né, quando é uma intenção errada, ela é motivo de escândalo. Né? E só se percebe isso se você for puro de coração. Passou por todas aquelas fases dos pré-requisitos das bem-aventuranças para você identificar, né, que ali tem uma segunda intenção. Esse é o escândalo que Kardec está falando, né, nesse capítulo 17, no capítulo 8, perdão. Olha só, essa gravação, né, me pediram aqui uma gravação mais ou menos de 20 a 30 minutos, já está chegando ao final. Então, dentro da nossa visão espiritual, esse escândalo, essa mão cortada não é física. Ele coloca física em função da época. Só se entendia pelo lado físico da coisa real ser mostrada, né? Então, arrancar o olho, cortar a mão, né? Tem alguns países ainda no Oriente Médio, muçulmanos, islâmicos, que eles cortam as mãos daqueles que furtam, né? Então ainda estão no sentido real e não no sentido figurado, no sentido da mensagem, né? Então nós temos que, na doutrina espírita, estar muito atento pelas intenções, né, de cada um daqueles que estão conosco, não só dentro da casa espírita, mas também dentro do contexto da sociedade, né? Como filho, como pai, como avô que eu sou, como marido que eu sou, né? Quais são as minhas intenções, cada ato que eu faço, né? Se o meu ato que eu faço é motivo de escândalo, eu tenho que cortar, porque ele vai me prejudicar, ele vai me afetar no plano espiritual, que isso vai se tornar tão automático que eu vou fazer sem perceber, né? Então desejo a todos vocês uma boa noite, um bom dia, né? E que Jesus, sempre no comando do nosso pensamento, dos nossos atos, esteja presente em cada um dos nossos momentos que a gente está vivendo, nesse período pequeno que vai passar de pandemia, né? Que todos nós tenhamos bastante esperança que o futuro será melhor. Que Jesus abençoe, graças a Deus.